Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar sobre assuntos de política e também da cidade do Natal. Nosso convidado hoje é o futuro vereador da capital, Joanilson de Paula Rego, presidente estadual do PSDC e vice-presidente nacional da Legenda. Boa tarde, doutor Joanilson. Professor Joanilson, seja bem-vindo ao RN em Debate. Boa tarde, Alex. Eu fiquei muito feliz de você ter me chamado professor. Conversando com você há pouco tempo, eu disse, paraninfo de 18 turmas na universidade, desde menino ensinando nos cursos médios, alfabetização de adulto, graduação e pós-graduação, criador de cursos de graduação e de pós-graduação na Universidade Federal. Nunca mais ninguém tinha me chamado de professor. Eu estou com vontade de me levantar e dar uma aula se eu soubesse alguma coisa sobre esse mundo tão difícil da política, Alex. Verdade. Se eu soubesse passar para o povo a consciência que eu tenho de que um povo livre é resultado da democracia. E um povo escravo dá como consequência a ditadura, a tirania, a exploração desse mesmo povo. Pessoas que usam em vão o nome de Deus, o nome do povo, para manter o povo escravo. É uma coisa muito séria, Alex. Se eu pudesse libertar pela educação e pela conscientização política o nosso povo desse atraso imenso, o nosso povo tão livre, tão forte, tão trabalhador, tão crédulo, tão ingênuo, tão honesto, chega na época da eleição, fica fazendo assim e assim, levado por símbolos midiáticos, símbolos de marketing político eleitoral, e que muitas vezes não traduzem a realidade da felicidade do povo. Verdade. Pois, por falar em liberdade, professor Joanilson de Paula Rego, esse foi um discurso de um dos candidatos nas eleições deste ano, porventura, o candidato eleito governador, Robinson Faria, que defendeu o voto livre. Como espectador privilegiado do processo eleitoral que o senhor concorreu a deputado federal, esteve no meio do processo, como é que o senhor analisa o resultado das urnas para o governo do Estado, sobretudo, mas também para o Senado nas eleições deste ano, no Rio Grande do Norte? Para o governo do Estado, eu achei uma coisa impressionante o que ocorreu no Rio Grande do Norte. Existiam dois candidatos bons, um ex-presidente de Assembleia, um presidente da Câmara Federal, pessoas que, individualmente falando, tinham discurso, tinham experiência. O deputado Henrique Eduardo, um relacionamento muito bom no Sul, muito grande, muito amplo, amigo do vice-presidente da República, mas o povo soube distinguir os candidatos e o que está por trás dos candidatos. Quem está por trás dos candidatos? Quais os interesses dos políticos que ontem se atacavam reciprocamente e hoje, em nome do interesse meramente eleitoreiro, estavam se elogiando, estavam se apoiando, sem que passasse para o povo aquela sinceridade do apoio. Porque o povo é muito inteligente. Ou mentiam ontem, quando se digladiavam fortemente, ou estavam faltando com a verdade hoje, quando se elogiavam reciprocamente. E isso foi uma fragilidade para o esquema tão poderoso. Então, eu comecei a ver isso, que o povo detectou a reunião de interesses que não são do povo. Eram interesses de conservação dos poderes, ou através deles pessoalmente, ou através dos seus mandatários. Alguns até mesmo do mesmo sangue, constituindo mais do que oligarquias, verdadeiras dinastias, que são as oligarquias do sangue.
Então, não tenho nada contra o filho, porque às vezes um filho vai ser advogado porque o pai é, vai ser motorista porque o pai é, e é muito salutar isso. Mas nem todo filho tem a vocação. O destino pode ser favorável, mas nem sempre coincide com a vocação. E o pai consciente deve dizer: meu filho, eu vou lhe dar uma fábrica para você tomar conta, mas deixa a vida pública em paz. No entanto, por trás de muitas pessoas estão os donos das fábricas, estão os donos do poder, os donos do dinheiro, que eles não se arriscam na praça pública. Eles colocam os seus prepostos, que são exatamente os políticos, que vão defender aqueles interesses. E que, sem nenhum discurso socialista, eu não estou com discurso socialista, eu estou tentando fazer uma radiografia da conquista e da manutenção do poder por centenas de anos, transformando um país num país de povo escravo ou num país de povo livre. Isso gera um descontentamento tão grande que serve de fomento à revolução. Termina a América Latina, às vezes, correndo o perigo de se dividir uma pátria entre explorados e exploradores. Só que, se a gente analisar profundamente, os explorados e exploradores mudam de papel a cada momento. Só que, na política nossa, os exploradores gostam de ser explorados. Eles não ativam os serviços sociais dos governos nas 3 esferas de poder para empregar o dinheiro do imposto na assistência social. Eles mesmos fazem com os dinheiros deles, para manter o povo escravo deles. Transformam o direito do povo de receber um caixão de defunto para quem não pode pagar, transformam numa esmola aquele ato. E o povo fica grato por conta disso. Então, essa distorção eu vi diminuir. Eu vi o povo, há uns 2 dias antes da eleição, de ambas as correntes, indo para as ruas já. Muita gente mais consciente que votou nesse rapaz do PSOL, o nosso professor Robério Paulino, voto muito bonito para governador. Muita gente se omitiu um pouco, mas outros tomaram partido. E tomaram partido pelo mais fraco. Graças a Deus. Detectaram qual era o esquema de poder maior. E ficaram ao lado do mais fraco. Já foi um avanço. Só que eles não foram para a passeata, para a praça pública da candidatura, ainda não confeccionaram suas próprias bandeiras. Não escolheram em consciência a bandeira do seu ideal e do programa do partido. Não. Mas foram atrás da bandeira confeccionada pelos coordenadores de campanha. E ainda aceitaram vir de ônibus, talvez, não sei, eu não conheço o esquema de mobilização, mas para as ruas. De futuro, quando o povo construir sua própria bandeira, quando o povo escolher seu próprio candidato, seu próprio partido, nós não temos, eu vi agora nessas coligações, reuniões de partidos, mas não vi união de partido. Eu vi, por exemplo, numa coligação dessas a qual eu pertenci, eu vi companheiros que disputavam comigo o cargo de deputado federal procurarem vereadores eleitos pelo meu partido com todo o meu esforço, sem fundo partidário, sem tempo de televisão. Eu viajei o interior para ajudar na eleição de alguns vereadores do interior, prejudiquei até um pouco a minha eleição em Natal, mas fizemos vereadores, 13 vereadores, 3 em Parnamirim, 2 em Caicó, 1 em Currais Novos, 1 em Natal, agora são 2. Pois bem, e alguns desses vereadores foram cooptados
por companheiros que disputaram comigo a deputação federal e ficaram votando não no presidente do seu partido. Isso enseja infidelidade partidária. É porque talvez eu não parta para a retaliação, porque eu compreendo a fragilidade do nosso sistema. Mas eu apelo para a consciência de cada um, para que quando ele se olhar no espelho, diga, eu sou um vereador de um partido ou sou vereador de um interesse pessoal. Uhum. Então, essas coisas a gente tem que levar para o povo, aproveitando programas independentes. Eu farei uso da TV Câmara para cuidar de arranjar umas 2 pontes para Natal, mais 2 pontes ligando a Zona Norte à Zona Sul, que é um esforço, um sacrifício para o povo. Não resolveu aquela ponte, ajudou, mas não resolveu. Uhum. É um dos projetos que o senhor pretende levar a cabo. Levar a cabo, já falei com o governador Robson. Uhum. Minha primeira conversa com ele, para discutir minha adesão à candidatura dele, começou pela ponte. E eu fiquei muito feliz, porque logo no programa imediato, ele estava falando nisso. E eu vou insistir pela regularização fundiária. Como é, Alex, que as obras não vão para frente porque os títulos de propriedade não estão legalizados. Então, o governo tem que agilizar certas coisas, não é? E temos que estabelecer prioridade. Perfeito. Professor, eu fiquei em silêncio aqui porque o senhor deu realmente uma verdadeira aula para todos nós. Eu tenho certeza que nossos telespectadores adoraram ouvir suas palavras, porque são palavras que provocam reflexão e reflexões que são necessárias cada vez mais nesse momento que o Brasil vive de maior conscientização e, como o senhor mesmo afirmou, de resgate da ética e da moral na atividade política, que é, sem sombra de dúvida, a mais importante atividade humana, que é a atividade da transformação social e da elevação do ser humano como um ser digno e capaz de cuidar de si e dos semelhantes. Professor Joanilson, nós temos ainda 3 minutos de entrevista. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da sua atuação como vereador. O senhor citou projetos que pretende elencar na Câmara Municipal de Natal, como a construção de não apenas uma ponte, mas 2 novas pontes pelo rio Potengi. Que outras atividades, que outras áreas de Natal merecerão a sua atenção como vereador em Natal? Regularização fundiária. Eu até já falei ainda agora. É fundamental. Agora, a cultura de Natal. Djalma Maranhão, aquele grande prefeito que, de dentro do coração dele, ele entendeu que era importante a cultura. Eu hoje tomei a consciência de que não adianta uma educação se a cultura rejeita. Você dizer, não põe a sua criança para pedir esmola na rua, põe a sua criança para estudar. Mas você até pode conseguir a creche ou o estabelecimento, educação em tempo integral, com merenda, com almoço, refeição. Mas se a mentalidade do pai for de que o menino deve buscar água lá no açude, no burro, pode ter, a escola fica esperando e o menino não vai. Então é preciso trabalhar a cultura, o modo de entender a vida pelo povo, para poder o povo estabelecer a mudança. Então, eu trabalharei a cultura de Natal, o desporto, o lazer, a juventude assimilada em atividades produtivas e saudáveis. Quero ver se consigo isso através de motivação, de automotivação. Porque, Alex, cultura não se impõe. Cultura se conquista. E todo mundo sabe que todos os impérios só cresceram conquistando, começava pela língua, pelo idioma. E depois pelos hábitos, pelos costumes, pela cultura e depois pela educação. Então a cultura é básica. Eu vou dar um ênfase, conversei essa semana, compareci a 4 eventos culturais em Natal. Conversei com os 3
homens de cultura daqui. Vou conversar com outros e quero fazer do meu mandato uma homenagem à cultura do povo de Natal. Perfeito. Dr. Joanilson de Paula Rego, professor Joanilson de Paula Rego, muito obrigado por sua participação. Lembrando que o senhor vai assumir o mandato, o professor Joanilson vai assumir o mandato de vereador de Natal a 1º de fevereiro de 2015, em função da eleição para deputado federal do vereador Jacó Jacome, do PMN, assumir a Assembleia Legislativa, abrindo a vaga para o professor Joanilson de Paula Rego assumir o mandato de vereador em Natal. Professor, muito obrigado por sua participação hoje aqui e sucesso no empreendimento que o senhor pretende ter como vereador em Natal. Muito obrigado. Boa tarde para você, Alex, e boa tarde para todos os telespectadores desse programa, que é um programa que honra a cultura jornalística do povo potiguar. Muito obrigado, professor. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.